Boa noite, pessoal. Agora são 20 horas e 1 minuto. Estamos começando mais uma live aqui no Brasil 200 para a gente conversar sobre um assunto muito importante que é a educação no Brasil. Vou esperar o pessoal entrar aqui. Boa noite. Estão me escutando bem, pessoal? Vão me dando um feedback aí, por favor. E eu já vou chamar aqui o nosso convidado de hoje para participar, que é o doutor Miguel Najib. Opa, ô Miguel, acho que você recusou o convite aqui, sem querer. Pode mandar de novo a solicitação, por favor. Pessoal, hoje a gente vai conversar com o doutor Miguel Najib, que é fundador do Escola Sem Partido, né? Projeto que todos vocês devem conhecer, que fez um trabalho fundamental para trazer luz à discussão da doutrinação no ensino público do Brasil. Deixa eu chamar aqui o Miguel para participar. Boa noite, Miguel. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Tudo bem, e você? Deixa eu só ajustar Também, aqui. graças a Deus, tudo ótimo. Maravilha. Só ajustar aqui meu tripé. Maravilha. Bom, pessoal, boa noite a todo mundo que está entrando aqui. Hoje a gente vai discutir esse tema importantíssimo, que é a educação em nosso país. O doutor Miguel Najib é advogado e é mais conhecido como fundador do Escola Sem Partido. Foi um projeto fundamental, ainda é, né? Ainda tem atuação em todo o país e foi muito importante para começar a trazer luz para esse debate da doutrinação em sala de aula, principalmente no ensino público do Brasil. Ô Miguel, eu queria começar a nossa conversa aqui trazendo um pouco para o contexto atual de tudo que a gente vê acontecendo agora, com essas manifestações recentes. Você vê essa nova geração sem saber quais são os valores corretos, sem saber sequer o que estão defendendo, né? Você vê manifestantes lutando contra o fascismo sem sequer entender o que é o fascismo. Você vê manifestantes lutando contra o racismo sem saber quais bandeiras estão defendendo, a causa do que estão defendendo. Então a gente vê realmente uma geração muito perdida, né, em termos de valores, de princípios. Como é que a gente chegou até esse ponto, Miguel? Né, a gente escuta muito falar sobre método, né, que a esquerda tem há décadas para realmente implementar essa mentalidade na juventude. A gente vê uma geração muito fraca, né, homens e mulheres fracos, sem princípios, sem valores, e tudo isso é fruto de uma mentalidade que vem sendo alimentada na cabeça dessa nova geração há muito tempo. Então, eu queria começar aqui nossa conversa trazendo para o contexto atual do que está acontecendo e como você enxerga essa geração e a educação que essa geração acabou tendo. Bom, Gabriel, primeira coisa, eu quero agradecer a oportunidade que você está dando à Escola Sem Partido, ao nosso movimento, na sua plataforma, aqui na sua página do Instagram, na página do Brasil 200, e também cumprimentar o Brasil 200 por ter abraçado a causa do Escola Sem Partido. É muito importante. Eu acho até que a única organização formal, assim, pessoa jurídica, vamos dizer, que até hoje se comprometeu para valer com a Escola Sem Partido foi o Brasil 200. Por incrível que pareça, embora muitos políticos, candidatos, etc., tenham abraçado a bandeira da Escola Sem Partido, nenhum partido político até agora fez isso. Então, é bastante, como é que eu vou dizer, estranho, para dizer o mínimo, né? Que nenhum partido político tenha abraçado uma causa que nada mais defende do que a Constituição Federal dentro das escolas e das universidades, né? A proposta do Movimento Escola Sem Partido não está criando nenhuma novidade, nenhuma obrigação nova para ninguém, nenhum direito novo para ninguém. Apenas
quer que a Constituição seja respeitada dentro das faculdades. E não vem acontecendo isso. Uhum. Nós sabemos, e você mostrou muito bem, que o sistema educacional tem servido há mais de 30, 40 anos para promover as palavras de ordem da esquerda, os slogans da esquerda. E são precisamente esses slogans que estão sendo gritados agora pela juventude, né? O antifascista, o combate ao racismo. Eles não sabem o que estão falando, eles estão repetindo o discurso de partidos políticos que se apoderaram do sistema educacional. Este fato, essa afirmação que eu estou dizendo, é um fato notório. Todo mundo sabe que a esquerda tomou conta do sistema de ensino. Como é que a esquerda toma conta? É por meio dos professores que isso acontece. Os professores, a esmagadora maioria deles, tem um viés partidário de esquerda. É notório isso, sobretudo na área de humanas, mas não só. Você tem professores de química, professores de matemática, de biologia, que usam suas aulas para fazer militância ideológica, política e partidária. Essa militância consiste, resumidamente, em impregnar slogans na cabeça dos alunos. Slogans feministas, slogans do movimento LGBT, slogans do movimento racialista, slogans da esquerda em geral. E é isso que nós estamos vendo hoje. Outro dia, alguém publicou, isso nos Estados Unidos, porque esse fenômeno não é apenas brasileiro, dizendo o seguinte, o cara publicou, eu não lembro quem foi, disse assim, o que vocês estão vendo hoje na televisão começou na sala de aula. Aquele quebra-quebra dos Estados Unidos, aquela confusão toda. O que vocês estão vendo começou na sala de aula. E é isso que nós estamos vendo aqui também. A quantidade de professores que estão usando no seu perfil hoje, nesses dias, de uma semana para cá, aquele símbolo do movimento Antifas, é um assombro. É um assombro. E eles fazem isso, perdão, é assim que eles pensam. E é isso o que eles tentam reproduzir dentro das salas de aula. Eles próprios foram vítimas disso. É preciso deixar claro. O professor é a primeira vítima da doutrinação, porque antes de ser professor ele foi aluno, e como aluno ele sofreu essa lavagem cerebral, que agora ele está replicando nos seus alunos, nos seus próprios alunos. A doutrinação é um círculo vicioso. São gerações que se sucedem, entendeu? Repetindo os mesmos slogans, repetindo as mesmas verdades incontroversas que estão na cabeça, na verdade, na cabeça da esquerda. Basicamente, e a faculdade de pedagogia virou um grande antro de doutrinação de professores. Total. Né? As licenciaturas em geral, né? A pedagogia é o curso de pedagogia é aquele que forma professores para as primeiras séries do ensino fundamental. E depois você tem as licenciaturas de história, de química, matemática, português, etc. Né? Essas licenciaturas que formam professores que vão atuar depois na segunda parte do ensino fundamental, do sexto até o nono ano, e no ensino médio, estão infestadas de militantes. Infestadas. O que elas fazem? Basta ver que Paulo Freire é o patrono da educação brasileira. Pronto, não precisa dizer mais nada. O Paulo Freire é fundador do PT. Sim. Então, ele defendia assumidamente uma educação para transformar a realidade. Transformar em quê? Para fazer a revolução socialista. E ele falava isso abertamente, né? Na pedagogia do oprimido. Ele enxergava a educação como uma ferramenta para fazer a revolução comunista. Era um comunista declarado. E as pessoas tentam relativizar isso hoje em dia, né? Muitas pessoas que se dizem de centro, não, mas veja bem, Paulo Freire não falou tudo isso. Falou sim, era comunista, declarado, e queria usar os alunos como instrumento para fazer a revolução que ele tinha na cabeça dele. A gente precisa repetir isso quantas vezes for necessária, porque o tempo todo tentam falar que não era bem assim, né? Que ele não era um radical, que era um cara que estava apenas preocupado com a educação no Brasil. Né? Não, Miguel, também era um movimento político dentro da educação. Eu acho interessante a gente falar também de quem foi Antônio Gramsci. Né? A gente começou aqui conversando sobre essas décadas que a esquerda se infiltrou na educação. Acho importante
colocar qual o método deles, né, baseado no Antônio Gramsci, que era do Partido Comunista Italiano. Você poderia contar um pouco aqui sobre esse método para nós? E algumas pessoas dizem que em nenhum país do mundo o gramscismo foi tão bem implementado como no Brasil, né? Eu acredito isso também. Eu não tenho muito conhecimento nos outros países, mas eu acho que a experiência brasileira é uma experiência única no mundo. Talvez até pela dimensão do nosso sistema educacional, né? Pelo número de alunos que possui, pelo fato de que o Estado aqui ocupa uma parcela muito grande da educação, né? Nas universidades e da educação básica, o que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Onde as principais universidades são particulares, também existe doutrinação, mas não é como aqui, não é como aqui. O Gramsci entendeu com muita clareza que a Revolução Socialista, e ele estava corretíssimo, eu acho que ele foi um homem que teve visão, que conseguiu fazer um diagnóstico correto da realidade, né? Que não adiantava fazer revolução comunista na base da força, que era necessário mudar a cabeça das pessoas. Era necessário transformar a mentalidade das pessoas, né? E para transformar a mentalidade, era preciso controlar, a esquerda precisava controlar os aparelhos da cultura e da educação. E foi aí. E está sendo implementada no Brasil, como eu disse, há 40 anos. Os primeiros registros desse ataque às universidades, desse processo de ocupação, né, datam ainda do regime militar. No final do regime militar, a esquerda já dominava praticamente, ou boa parte das universidades, inclusive particulares. E depois disso foi um passeio, né? Hoje, a doutrinação que no passado afetava apenas o sistema, o ensino superior, hoje ela pega do ensino superior ao ensino médio, do ensino fundamental 1 e 2, e da educação infantil. Por exemplo, a ideologia de gênero, os dogmas da ideologia de gênero, que eu chamo de religião do gênero, estão sendo martelados na cabeça das crianças. Hoje, na educação infantil, os meninos estão brincando de boneca, estão pintando unha. As meninas são incentivadas a praticar futebol, por exemplo. Não é que elas queiram, é porque criança faz o que quer, mas estão induzindo as meninas a romper estereótipos de gênero, o Gabriel. Tudo aquilo que um menino faz, uma criança do sexo masculino faz, agora virou estereótipo de gênero. E é preciso desconstruir estereótipos de gênero. Então, vamos dizer, uma criança, sei lá, de 5, 6 anos de idade, chega em casa com uma boneca, aí o pai olha, o pai, que é uma pessoa simples lá, sei lá, um caminhoneiro, um funcionário público, alguém assim, vai ver aquilo e vai dizer, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Né? Quem é que está ensinando isso para esse menino? Porque as pessoas têm uma coisa que chama cultura. Os seus valores, a sua maneira de ser. Mas os professores militantes não respeitam nem a cultura, nem os valores, nem a maneira de ser dos pais dos seus alunos, entendeu? Sim. Querem passar por cima, eles chamam tudo de preconceito. Eles se referem, esses professores militantes, se referem às crenças dos pais dos seus alunos como preconceitos, que é uma forma de deslegitimar essas crenças, até o ponto de criminalizá-las. Porque se um pai ensinar hoje para o seu filho que é errado, por exemplo, o comportamento homossexual e que configura um pecado grave, ele pode até ser acusado de estar cometendo um crime de homofobia, que o Supremo agora criou por decisão judicial. Tá uma loucura o país. E essa questão, Miguel, da ideologia de gênero, muita gente tenta confundir as pessoas jogando no mesmo balaio, né? Ah, não, ideologia de gênero é por causa da homofobia. Na verdade, não tem nada a ver com homofobia. É muito mais grave do que isso. Não tem a ver com a criança ser homossexual ou não. É você falar para a criança que ela nasceu com o corpo errado, né? O que ela nasceu, ela não precisa
viver de acordo com aquele corpo biológico que ela nasceu. Falar, ô Joãozinho, você que tem 4 anos aqui, você nasceu com pinto, mas saber que você não precisa ser menino, né? Se qualquer dia você sentir, talvez que você queira ser uma menina, não tem problema nenhum. Você pode ser uma menina, você pode virar uma mulher, isso é totalmente normal, não tem nada de errado com isso. Imagina a confusão que você causa na cabeça de uma criança. E a gente tem que repetir isso 1 milhão de vezes, Miguel, porque as pessoas acham que é algo inofensivo. Não, a gente está lutando pela diversidade, a gente está lutando pela inclusão. Não, isso é uma agenda política com um objetivo claro. Né? Uma das estruturas que mantinha, segundo Gramsci, o sistema patriarcal opressor era a família. Né? Então, um dos objetivos dessa mentalidade marxista, dessa mentalidade gramsciana, é exatamente acabar com a família. E se eles conseguirem construir uma geração totalmente confusa, sem saber o que é certo e errado, confusa sobre o seu sexo biológico, né? Quer dizer, não tem como você criar uma geração saudável mentalmente se desde o berço você está confundindo a cabeça da criança, colocando esses conceitos totalmente infundados na cabeça dela. Então, isso tem o objetivo de desestabilizar as estruturas da sociedade ocidental para fazer a revolução que eles imaginam. Então, muitas vezes quando eu falo sobre esse tema, Najib, as pessoas me falam, não, mas Gabriel, por que você está perdendo tempo falando sobre isso? Isso não importa, né? Vamos falar de outras coisas, vamos falar de economia, vamos falar de sistema político. É óbvio que a política é fundamental, óbvio que a economia é fundamental, mas isso talvez seja o tema mais importante de todos, quer dizer, o alicerce da nossa sociedade, né? São os valores sobre os quais estamos construindo a nossa sociedade. E tem uma agenda política clara que está enfiando esses conceitos na cabeça das crianças. E é doentio. Então, a gente precisa realmente jogar luz no que está acontecendo. Eu vejo, enfim, coisas absurdas acontecendo em sala de aula. Você vê a quantidade de crianças começando o tratamento hormonal para mudar de sexo aumentou mais do que 500, 600% nos Estados Unidos e na Europa nos últimos anos, fruto dessa agenda política. E agora tem um monte de adolescentes, agora com 18, 19, 20 anos, completamente arrependidos de terem feito algum tipo de procedimento, terem feito tratamento hormonal, e agora se acabou com a vida da criança. É um absurdo o que está acontecendo. Então, esse tema da ideologia de gênero é fundamental, a gente precisa tratar dele aqui no Brasil também, né? Olha, eu quero fazer minhas as palavras de uma pessoa que está assistindo aqui, a Nath Ruschione. Ela grande Nath, seguinte, um beijo para você, Nath. Está sempre acompanhando. Ela disse o seguinte, Gabriel, parabéns pelo seu ponto de vista. Perfeito. Quero fazer minhas essas palavras, porque você expôs com muita clareza agora o drama pelo qual nós estamos passando, nossas famílias estão passando. Você botou o dedo na ferida. O objetivo dessas pessoas é destruir a família. É destruir a família. Não há outro objetivo. Porque eles sabem que a única coisa que protege o indivíduo, nós como indivíduos, é a família. Sem a família, nós vamos ficar na mão dos funcionários públicos. Não é na mão do Estado, porque o Estado brasileiro, Gabriel, não reivindica o direito de educar os nossos filhos. Ele respeita os pais. Pega a legislação brasileira e você vai ver que ela protege a família. A nossa Constituição é expressa. Ela diz a família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, o Estado brasileiro defende a família. Quem está querendo destruir a família são funcionários do Estado, são agentes do Estado. É gente como eu, como você, vamos dizer, que estão trabalhando nas escolas. Essas pessoas é que estão, a pretexto de inclusão, diversidade, sob os mais belos pretextos, eles estão querendo destruir a família. Então, isso é muito grave, essa situação de crianças de pessoas que se arrependem daquilo que fizerem, tratamentos hormonais, até como se diz, amputação de órgão. É um negócio assustador. E sabe quem é que vai ter que responder por isso, Gabriel? O Supremo Tribunal Federal.
Porque o Supremo Tribunal Federal, há coisa de 1 mês e meio, 2 meses, decidiu que os municípios não podem, e que o legislador não pode proibir a ideologia de gênero nas escolas. Então, gente, o Supremo Tribunal Federal, que as pessoas, essa hashtag STF Vergonha Nacional, eles é que vão responder pelas consequências do que vai acontecer no Brasil. Se nós, família brasileira, se nós, pais e mães responsáveis, que amamos nossos filhos, não arregaçarmos as mangas e formos para cima. Nós precisamos assumir a defesa dos nossos filhos. Ninguém vai fazer isso por nós. Exatamente. Miguel, uma criança de 4, de 5 anos não sabe escolher a própria roupa. E esses militantes de esquerda acham que é plausível a criança escolher qual gênero ela vai ter para o resto da vida. Quer dizer, é uma loucura completa, né? E a gente vê que realmente tem método. Você vê tudo relacionado nessa sexualização precoce de crianças que é intencional. Você vê, tiveram vários casos, né? O peladão do Man, né? O peladão lá com 4 crianças, né? Segurando as mãos. Tudo isso faz parte dessa agenda, a normalização da pedofilia que está acontecendo. Teve até uma palestra do TED, não sei se você viu, de uma menina, uma psicóloga, fazendo uma defesa da pedofilia, falando que é uma orientação sexual como qualquer outra, que você pode nascer gostando de homem, gostando de mulher ou gostando de criança, né? E que é algo que deveria ser entendido. E o objetivo é exatamente o mesmo, né? Criar uma sociedade totalmente deturpada, né? Sem nenhuma noção dos valores corretos em cima de uma base completamente destruída, né? Conseguir implementar a sociedade que eles imaginam em cima disso. Então é realmente doentio. E quando a gente fala sobre a guerra cultural, é disso que a gente está falando, né? E muitas pessoas não entendem a importância disso, acham que a gente está contra pessoas idôneas, pessoas do bem, que querem simplesmente um mundo melhor, querem um mundo sem divisões, né? Então vamos todos dar as mãos e viver felizes aqui num mundo utópico. Não, a gente está contra pessoas extremamente bem organizadas, poderosas, que têm uma agenda clara, né? E se não fizermos o contraponto, realmente vai ficar muito difícil, né? Eles estão avançando em diversas áreas, como a gente falou aqui no início da conversa, a educação, né? Eles hegemonicamente dominaram a educação no Brasil, nas escolas e nas universidades, a cultura de forma geral, filmes, toda a classe artística, eles realmente dominaram. Então a gente precisa fazer esses contrapontos, né? E inclusive a eleição do Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro virou presidente do Brasil, mas isso não quer dizer que ele tomou o poder, quer dizer, não quer dizer que ele vai conseguir implementar essas mudanças que estão muito enraizadas por todo lado no Brasil, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também, quer dizer, o fato da gente ter elegido o Bolsonaro presidente da República teve algum impacto nessa parte de doutrinação nas escolas? O que a gente precisa fazer a mais para avançar com isso no Brasil? Bom, a gente precisa, em primeiro lugar, entender a natureza do fenômeno da doutrinação nas democracias ocidentais, né? Na Coreia do Norte, por exemplo, o Kim Jong-il dá as ordens e os professores cumprem essas ordens obedientemente nas escolas, né? Então, a doutrinação lá, ela funciona com base na hierarquia, né? O chefe manda lá em cima e os escalões inferiores cumprem as ordens, né? Sob pena de ir parar num campo de concentração. Na União Soviética, por exemplo, era a mesma coisa. Na China, é a mesma coisa. Em países autoritários, a doutrinação é feita por meio do sistema educacional com base nesse princípio hierárquico. O chefe manda, o subordinado obedece. Nas democracias ocidentais, não é assim que funciona. A burocracia tem vida própria.
ela decide o que ela quer fazer. E quem dá as ordens não é mais o superior hierárquico, não é mais o chefe, é o partido. Aí entra a questão do Gramsci. É o partido que conseguiu cooptar uma categoria de servidores públicos, uma vasta categoria de funcionários públicos, no caso professores, para que eles promovam a sua agenda que interessa ao partido, os valores, as informações, as narrativas que são do interesse do partido. Num sistema como esse, pode mudar 1000 vezes o chefe do Poder Executivo, né? Que tudo vai continuar a mesma coisa. Nada muda. Mudou só a cabeça, mas a cabeça não manda. Sim. No caso, quando o PT estava no Poder Executivo da União, aqui no governo federal, havia uma sintonia de interesses. Então, havia, vamos dizer, uma sinergia entre a burocracia, né, a massa dos servidores públicos, controlada por sindicatos e partidos, né, na verdade, controlada por uma hegemonia, uma visão hegemônica, e o poder, e os escalões hierárquicos superiores. Então, havia essa sinergia. Esta sinergia agora deixou de existir, porque o governo federal já não mais participa dessa máquina de formação de militância que funciona nas escolas e das universidades. Mas a máquina continua funcionando, a despeito do chefe do executivo não participar dela, do Poder Executivo não participar dela. O que aconteceu com o MEC, e quem está observando os fatos aí de um ano, 2 anos para cá, sabe muito bem disso. O que aconteceu com o MEC depois que o Bolsonaro foi eleito? O MEC foi isolado. O MEC hoje é uma ilha, ninguém mais conversa com o MEC. Nem o secretário de Educação mais conversa com ele, está isolado. As pessoas não escutam, ignoram o MEC. Então, mesmo as ONGs educacionais, pego Todos pela Educação, por exemplo, que é uma ONG educacional bancada por empresários poderosos do Brasil. Essa ONG, que é presidida pela Priscila Cruz, por exemplo, ela faz oposição aberta ao MEC. Oposição aberta. Você pega o Twitter, por exemplo, da Priscila Cruz, ela ataca constantemente o ministro da Educação. Então, eles se posicionam como um partido político de oposição. Qual que é a agenda do Todos pela Educação? É Paulo Freire. É Paulo Freire. É interessante, porque quando, eu acho que foi em 2017, estavam ocorrendo audiências públicas do Escola Sem Partido na Câmara dos Deputados, né? E um dos convidados para essas audiências públicas foi o Todos pela Educação. Todos pela Educação mandou um representante para essa audiência pública. E eles ficaram radicalmente contra a Escola Sem Partido, dizendo o seguinte, que a educação, que a finalidade da educação como é que ele falava? É como se fosse subverter o status quo. Era puro Paulo Freireanismo. Então, a agenda do Todos pela Educação é paulofrênica. É tão paulofrênica quanto a da esmagadora ou da totalidade das instituições educacionais do Brasil, do establishment educacional brasileiro. Então, é uma vergonha que empresários brasileiros de alto coturno estejam dando dinheiro para que uma instituição importante, como é o Todos pela Educação, promova a visão freiriana de que a educação deve ser usada para se alcançar, para se fazer a revolução socialista. E às vezes nem sabem para onde está doando, né? É verdade. O que acontece é o seguinte, né? O empresário, ele não é da área educacional, ele não sabe quem é quem. Então ele faz o seguinte, olha, eu vou contratar aqui um PhD em educação, eu quero fazer o bem aqui na área educacional, eu vou chamar um PhD. Chama um PhD e vem alguém com a cabeça do Paulo Freire. Porque o fato do cara ter um PhD, o fato do sujeito ter um PhD, não quer dizer que ele tenha boas ideias. Ele pode ter sido formado precisamente dentro dessa mentalidade paulofrênica que domina a educação brasileira. É o caso do Todos pela Educação, evidentemente. Sim. Mandar um abraço para o Lúcio Flávio, o grande Lúcio Flávio, nosso coordenador nacional do Brasil 200, está acompanhando a gente aqui. Abração, Lúcio.
Ô Miguel, e conta como é que foi o início do Escola Sem Partido, como é que foi o trabalho que foi feito em diversas cidades, diversos estados? Conta um pouco para a gente desse histórico. Bom, o Escola Sem Partido já tem estrada, né? A gente começou com uma página na internet em 2004. E o objetivo da página era simplesmente dar visibilidade ao problema da doutrinação. Porque até então, o Gabriel, embora algumas pessoas denunciassem o viés ideológico de livros didáticos, não havia vamos dizer assim, um portal onde todas essas informações fossem colocadas. E agora, a partir de 2004, nós criamos esse portal e começamos a juntar informação, para mostrar que esse problema não era isolado, que esses fatos, esses abusos, não aconteciam de forma isolada e que existe um problema sistêmico na educação brasileira. E o Escola Sem Partido conseguiu, à custa desse volume impressionante de informações que hoje nós temos, que nós divulgamos diariamente pelas redes sociais, né? Todo dia tem um vídeo, todo dia tem uma denúncia, um depoimento, mas são dezenas e dezenas por dia, né? Então nós estamos... E na época não existia nada, né? Na época não existia direita no Brasil. Em 2004. Sim, olha, 2004 foi o primeiro ano do governo Lula, o segundo ano do governo Lula. Então, era o ápice da esquerda no Brasil. E nós começamos a juntar essas informações. E hoje, nós temos toneladas de provas que demonstram, assim, sem sombra de dúvida, que nós temos um problema sistêmico no Brasil, né? Então, eu acho que essa, Gabriel, foi talvez tenha sido a principal contribuição do Escola Sem Partido, uma das principais contribuições do Escola Sem Partido para o combate a esse abuso, a esses abusos que estão acontecendo, né? Realmente foi um grande trabalho executado ao longo de 16 anos, né? E que nós continuamos crescendo. Quanto mais a Escola Sem Partido cresce, mais denúncias nós recebemos. Porque a pessoa denuncia, Gabriel, quando ela percebe que está sendo vítima de uma conduta abusiva. Mas se ela acha que é normal o professor usar a sala de aula para fazer pregação ideológica, para fazer propaganda político-partidária, ela fica quieta. Não, meu professor não está fazendo nada de errado, ele tem direito de fazer isso. Então ela não denuncia. E foi essa a segunda grande contribuição do Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido desnaturalizou a prática da doutrinação. Mostrou que ela é uma prática abusiva. Mostrou que ela é uma prática inconstitucional. E agora, quando o usuário do serviço, que é o aluno, o estudante ou o pai do aluno, percebe que o professor está praticando aquilo que a gente chama genericamente de doutrinação, ele sente que aquilo é abuso e ele denuncia. Não por acaso, é interessante isso, não por acaso, o Estado, eu acho, eu estou chutando um pouco, mas é a minha percepção. O estado de onde a gente mais recebe denúncias é Santa Catarina. Por quê? Porque ali 70% da população votou no Bolsonaro. Então, eles têm uma sensibilidade mais aguçada para o discurso ideológico do professor. Então, a gente recebe um número proporcionalmente, ou melhor, desproporcional, perdão, a gente recebe um número desproporcional de denúncias oriundas do estado de Santa Catarina. Por quê? Porque os pais têm mais sensibilidade para denunciar. Sim. Interessante isso. Então, essas foram as grandes contribuições do Escola Sem Partido. Primeiro, tirar o assunto da sombra. Segundo, enquadrar o assunto juridicamente. Mostrar que essas práticas que se disseminaram pelo sistema educacional são práticas ilegais, antiéticas e ilegais. Tem uma pergunta aqui, uma pergunta não, uma colocação da Romane Mari. Ela diz: nenhuma escola está isenta de doutrinação. Minha filha foi doutrinada em escola particular. A gente até conversou na última vez, né, quando você participou da reunião do Brasil do Leite, que é uma discussão, porque eu falei, os pais vão decidir se o pai quiser colocar o filho numa escola de esquerda ou de direita particular, é uma decisão dos pais. Aí você me disse, mas os pais nem sabem o que está acontecendo na escola dos filhos, né? Então esse é um problema das escolas particulares também. É porque o negócio é o seguinte: a escola particular, o que é? É um empresário, né? Ou é um professor que resolve empreender.
Aí ele cria uma escola. O que ele vai fazer quando ele cria uma escola, Gabriel? Ele vai contratar professor. E os professores que ele vai contratar foram formados nas nossas universidades. Então, é aquela história. O cara dá aquilo que ele tem para dar. Entendeu? Então, ele acaba fazendo aquilo que fizeram com ele. E o dono da escola não tem meios de saber o que está acontecendo a cada minuto dentro de cada sala de aula. Né? Então, e mais, aí tem um aspecto que é complicado. Porque o dono da escola poderia dizer o seguinte: olha, eu vou colocar uma câmera de vídeo, de áudio e de vídeo aqui na sala de aula. Para que os fatos que acontecerem aqui, que os pais possam saber, que o estudante possa saber. Só que eles não fazem isso porque eles têm medo do sindicato de professores. Entendeu? Então, como os pais não pressionam, eles acabam cedendo à pressão do sindicato. Se aquele quem pode mais chora menos, alguma coisa assim, né? E é isso que acontece. O dono da escola faz um cálculo, né? Um cálculo racional, fazer, bom, se eu botar a câmera de vídeo e áudio aqui, aparelho de áudio e vídeo, o sindicato vai entrar com uma ação por assédio moral contra mim. Como não tem nenhum pai de aluno reclamando, eu vou deixar do jeito que está. Entendeu? E ele está sendo, conscientemente ou não, está sendo cúmplice dos abusos que estão acontecendo dentro da sua escola. Essa é a realidade. Ô Miguel, e o material didático? Porque eu já ouvi isso de algumas pessoas também, que o próprio material didático é totalmente enviesado, né? Até saíram, já vi fotos, enfim, da descrição, como esses livros descrevem o capitalismo e o socialismo, obviamente com uma tendência à esquerda. Não seria um caminho também, né? Pelo material didático, achando formas de produzir materiais que fossem, no mínimo, neutros, né? Que apresentassem... Porque é o que a gente fala, não é? A gente não está pedindo uma doutrinação de direita, né? A gente quer uma educação que seja neutra. Né? Plural. Então, plural, exatamente. Material didático não seria um caminho também para atingir esse objetivo? Eu acho que é preciso fiscalizar o material didático para que ele não seja panfletário. Não é fácil você produzir material didático de qualidade, né? É interessante porque as editoras... assim, o professor, ele está nas três pontas do negócio. É o professor que escreve o livro didático. Livros didáticos são escritos por professores. Né? Depois, é o professor que avalia o livro didático. Lá no MEC tem uma comissão, né? Uma comissão que é formada por universidades, formada por professores universitários, que avaliam os livros didáticos para que eles sejam incluídos no Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. E na sala de aula, quem escolhe o livro didático também é o professor. Então, se você consegue fazer a cabeça do professor, da classe dos professores, você controla todo o sistema do livro didático. Então, veja, a editora quer que o seu livro seja adotado. No sistema brasileiro, por esse Plano Nacional do Livro Didático, quem escolhe o livro são os professores. Os professores se reúnem e decidem, a partir de um catálogo que é enviado periodicamente pelo MEC, os professores decidem que livros eles vão adotar. Então, é interessante porque, no caso do livro didático, quem lê o livro é o aluno, mas quem escolhe é o professor. Então, já tem essa peculiaridade. Né? E o professor escolhe o livro em função da afinidade ideológica que ele tem com o autor do livro. Então, se o professor é de esquerda e a editora quer agradar esse professor, ela vai produzir um livro com que viés? Para que o professor adote? Com viés de esquerda. Sim. Veja como eles dominaram as três pontas do negócio. Entendeu? E quem avalia o livro, como eu disse, são comissões formadas por professores universitários e também do ensino médio. Não é fácil mexer na questão do livro didático. É preciso mexer? Sem dúvida que é preciso mexer. Mas não é fácil fazer isso. Segundo, mesmo que os livros didáticos não sejam panfletários, isso não significa que o professor não vai fazer mau uso desse material. Porque na sala de aula, a palavra final é do professor. É o professor que faz a interface ali entre o aluno e a mediação entre o livro didático e o aluno é feita pelo professor. É o professor que vai validar aquilo que está sendo escrito, que está no livro didático.
O professor pode chegar e dizer o seguinte: ah, dá uma olhada aí nesse livro didático do Bolsonaro. Olha aí o que eles estão querendo que vocês aprendam. Entendeu? E desqualifica. Não tapa, ele desqualifica o livro didático. Entendeu? Sim. Então, eu sempre digo o seguinte: um bom professor protege um aluno de um mau livro didático. Mas um mau livro didático não protege, um bom livro didático não protege o aluno de um mau professor. Essa é a realidade. No fundo, a última palavra na sala de aula é do professor. Sim. Ô Miguel, e como que foi a atuação nas diversas câmaras municipais, com os projetos de lei? Como que foi essa capilaridade do Foi muito boa, foi muito boa. Mas antes eu preciso dizer o seguinte, que a aprovação de uma lei contra a doutrinação, Gabriel, não é o nosso objetivo, é a nossa estratégia. A estratégia de disseminar, de espalhar projetos de lei pelas câmaras municipais, né, ela foi muito útil para espalhar conhecimento sobre escola sem partido. Porque em cada Câmara Municipal que o projeto era distribuído, tinha notícia, tinha reportagem, tinha manifestação, os sindicatos iam lá, faziam arruaça, etc. E isso deu visibilidade ao Escola Sem Partido. Então, foi uma estratégia muito boa que nós adotamos e continua de pé. Nós temos que espalhar, porque isso espalha conhecimento. E o objetivo do Escola Sem Partido é espalhar conhecimento. A nossa lei, a lei que nós estamos defendendo, como eu disse, ela não está criando nenhuma nova obrigação. A única nova obrigação que ela cria é a obrigação da escola de colocar um cartaz na sala de aula. Um cartaz com os 6 deveres do professor. Mas aquilo que está escrito nos deveres do professor, no cartaz, já está na Constituição Federal. Então, nós não estamos criando lei nova. Nós estamos apenas conscientizando o aluno sobre direitos que ele já tem. Sim. Sim. Então, foi muito bom. Eu acho que agora o Escola Sem Partido está numa outra fase. De certo modo, a mudança de governo, o governo Bolsonaro, arrefeceu bastante a questão da Escola Sem Partido. Eu lamento muito que esse tema tenha saído do radar do Bolsonaro. Ele passou isso para as mãos do MEC e o MEC disse recentemente, o ministro da Educação disse recentemente que o problema estava resolvido. Está tudo certo, ele falou. Não precisa mais de Escola Sem Partido, porque nós já resolvemos o problema. Eu acho que ele não sabe do que ele está falando. Se ele está dizendo que ele resolveu o problema, ele realmente não sabe do que está falando. Teve algum contato com ele, Miguel? Houve um contato. Sim. E realmente tem que... claramente não tá resolvido, né, o problema. Não vai resolver. Não vai resolver. Só vai resolver com conscientização. É um problema que, aliás, nem precisa de lei para resolver, né? Se você... eu sempre digo, se o Bolsonaro quiser resolver o problema da doutrinação no Brasil, ele faz isso em menos de um ano pelo Twitter, pelas redes sociais dele. Basta ele educar a população sobre os direitos que ela já tem. Educar as famílias dos estudantes. Ele vai dizer o seguinte: aí pai de aluno, mãe de aluno, fique de olho, hein? Cuidado que tem professor querendo fazer a cabeça do seu filho. Pode dizer para ele filmar, para ele gravar, porque é direito dele. E gravar as aulas é direito do aluno. Imagina se o presidente da República diz isso nas suas redes sociais. Não é que os alunos vão gravar. Os professores vão achar que os alunos estão gravando. E só de os professores acharem que estão sendo gravados, eles já se comportam. Você entendeu? Só de eles terem o receio de serem flagrados praticando abusos, eles já se controlam. Já está acontecendo isso com a aula online agora, com a pandemia. Embora nós ainda tenhamos muitas denúncias, a podridão continua aparecendo, eu tenho certeza absoluta que os professores estão segurando a sua onda. Que os professores estão se controlando dentro ao dar suas aulas, pelo temor de que essas aulas sejam gravadas. Os pais estão assistindo ali do lado. Claro, o pai está assistindo do lado. Evidente. Sim. Então, se eles tivessem sempre essa preocupação, Gabriel, de que, será que tem algum pai que vai ouvir a minha aula depois, né? Já que o aluno está gravando, ou então a aula está sendo gravada, ele já se controla. Sim, sim. A tendência é que o professor seja mais cuidadoso com o que está falando. E nós queremos isso.
Nós queremos que o professor dê aula. E deixe os alunos em paz. Sabe? Você quer fazer um discurso político, quer fazer um comício, cara, pega um megafone, vai para a rodoviária, vai para o viaduto do chá e fala para quem não é obrigado a escutar o que você está falando. Tenta ver se você consegue manter ali um círculo de 5 pessoas em torno de você. Você não consegue. Mas na sala de aula ele consegue. 40 alunos são obrigados a escutar a falação dele. Sim. Os professores tinham que estar preocupados em ensinar o que é importante. Ensinar matemática, português, né, biologia. Mas eles acham que importante é fazer lacração feminista, entendeu? Isso é que é importante na cabeça deles. Esse é que é o problema. Sim. Formar militantes, né? Eu fiz um comentário outro dia que até um pessoal criticou, que eu falei sobre artistas que estão se posicionando politicamente. Não tem problema nenhum com qualquer um que queira se posicionar, óbvio. Qualquer um tem o direito de falar o que quiser sobre política ou sobre qualquer outro assunto. Mas existe uma cobrança cada vez maior para que artistas se posicionem, né, sobre determinados temas, obviamente uma cobrança para que haja um posicionamento de esquerda. Eu falei, olha, a principal função do artista na sociedade é entreter as pessoas, né? Ele não tem que fazer nada além disso, né? O artista que quiser se posicionar, tudo bem, eu vou me preparar, vou estudar, vou falar sobre política, tá, beleza, não tem problema nenhum, mas essa não é uma obrigação do artista, né? O papel dele na sociedade é entreter as pessoas. Isso é algo fundamental. Pô, imagina a nossa vida sem música, sem filmes. Quer dizer, é um papel fundamental. Ele não precisa ir além disso. Assim como o papel do professor é educar a criança, quer dizer, passar conhecimento técnico para as crianças. Mas, como a gente está vendo, eles acabam extrapolando, eles acham que o papel deles vai além disso. Eles acham que ao formar militantes e ao introduzir essas ideias de esquerda na cabeça deles, eles estão contribuindo para construir um mundo mais justo, né, com mais igualdade, né, para todo mundo. Então, acho que é uma distorção dos papéis que cada um tem na sociedade, né? Então, realmente, isso acaba sendo muito ruim e todo mundo se sente enganado. O cara quer ser um militante político, é o que você falou, não tem problema nenhum, vai organizar sua turma, né? Organiza eventos, enfim, vai militar politicamente, mas é muito... É até um jogo sujo, né? Você utilizar desse meio, de uma sala de aula, onde o professor tem total domínio ali dos alunos para introduzir o seu posicionamento político. Então, realmente é bastante preocupante. Você está falando do artista, né? O artista, quando o artista usa, sei lá, a sua plataforma lá para lacrar, né? Para começar a fazer... ele está correndo o risco de desagradar uma parte das pessoas que o seguem, né? Da sua audiência, né? E muitas vezes acontece, né, que essa audiência reclama, começa a vaiar o cara, não vou mais seguir você, ou então, sei lá, abandona o cara, né? Mas com o professor isso não acontece, né? Porque vamos dizer assim, as pessoas que seguem um artista não são obrigadas a continuar seguindo. Mas, no caso do professor, o aluno é obrigado a continuar tendo aulas com o aluno. Ele é uma audiência cativa, a presença do aluno em sala de aula é obrigatória. Então, se o professor começa a se desviar do objeto da sua aula, do seu show, vamos dizer assim, para começar a falar de política, para começar a fazer pregação ideológica ou religiosa, é a mesma coisa, porque isso também viola a liberdade de crença dos alunos, né? Então, esse professor ele está abusando de uma audiência cativa. Os alunos não podem chegar e dizer para o professor, olha, professor, fica falando aí, pode continuar, eu vou tomar um café na cantina, daqui a meia hora eu volto. O aluno não pode fazer isso. Né? Ele não pode sair da sala. Na igreja, por exemplo, se o padre começa a fazer um sermão e aquilo me ofende, aquilo cria... eu levanto e vou embora. Eu não preciso, ninguém me obriga a ficar ali. Mas se o aluno faz isso, ele fica com falta, ele perde ponto, ele vai ser perseguido pelo professor. Então, a situação do aluno em sala de aula é muito diferente da situação de um crente que vai à missa ou de um fã que segue um artista. Né? Porque ele não tem a liberdade e ele pode sofrer consequências, ele pode ser perseguido.
Ele pode ser humilhado na sala de aula pelo professor. Ele vai ficar mal visto pelos colegas, por exemplo, que são puxa-saco do professor. A vida do aluno dentro da sala de aula, o aluno que porventura, reaja contra a doutrinação, a vida dele pode virar um inferno dentro da escola. Ser isolado, ser perseguido, ficar no ostracismo dentro da escola. Sim, sim. É grave. Bom, Miguel, a gente está chegando aqui ao final da nossa live. A gente tinha falado em fazer em meia hora. Foi ótimo o papo, foi ótimo. Passamos de 50 minutos aqui, mas acho que foi bastante produtivo, né? A gente discorreu sobre diversos assuntos relacionados à educação, falamos de marxismo, de Gramsci, de sistema político no Brasil, sistema educacional, ideologia de gênero, e acho que foi importante para trazer a gravidade do problema no Brasil. Queria mandar um beijo aqui para a Nath, né, que sempre está acompanhando a gente, né, uma seguidora assídua do Brasil 200. Deixa eu ver, ela está dizendo aqui, ó, tem toda a razão, Miguel. Eu fui perseguida por minha orientadora do TCC da faculdade. Foi muito difícil. Isso é muito comum também, né, Miguel, nas faculdades, né, você ter que... Inclusive, eu não vou citar nomes, mas tem uma pessoa que trabalha comigo, que está na faculdade, e ele falou claramente, ele faz faculdade de Direito, ele falou, se eu não colocar respostas de esquerda, né, falando sobre sindicatos, nas provas eu não tenho como passar, Então, ele me mostra as respostas que ele manda lá, falando da importância dos sindicatos no Brasil, senão ele fala que não tem como passar as provas. Realmente isso é extremamente grave. A Nath está pedindo mais lives com o Miguel, por favor. Realmente foi. Obrigado, Nath. Deixa eu aproveitar, eu quero mandar um beijo também aqui para minha nora, Juliana, a Ju Najib. Um beijo para você, Juliana. A Juliana sempre prestigia as lives do Escola Sem Partido. Obrigado, viu, Ju? Vamos mandar um abraço para o Lucas Daló, um amigo nosso. Tá lá em Brasília, né, trabalhando junto ao governo, ajudando bastante lá. Deixa eu ver que tem mais. A Anne Dufor tá perguntando se vai deixar salva. Sim, vai ficar salva aqui no Instagram do Brasil 200. Depois a gente vai postar também para ficar no feed, para todo mundo poder assistir. O Pedro Mazoco tá dizendo sim, tem aluno que é muito fraco e precisa ser puxa-saco a vida acadêmica dele inteira. Eu acho que às vezes não é nem questão de ser fraco, né, Pedro? Não, às vezes é complicado. Não, ele é mentalmente fraco. Ele é criança, é adolescente, é frágil. E tem uma grande admiração pelo professor, coloca o professor num pedestal. Entende? Então, a criança está numa situação vulnerável. O jovem, o adolescente, mesmo na faculdade, ele está submetido à autoridade de um doutor, de um PhD. Então, aquilo ele fica intimidado, entendeu? Olha, a Janine Justen disse, ó, minha filha de 13 anos defendeu policiais e zombaram dela. Olha que absurdo falar bem da polícia. Não pode, né, Miguel? É um absurdo defender as forças policiais. Isso, sem dúvida, é muito comum. Vamos ver aqui. A Sara Pinheiro falou, Paulo Freire, um dos fundadores do PT, é o, entre aspas, Deus da educação brasileira. Bom, que bom. O pessoal gostou bastante aqui da... Que bom, fico feliz também. Legal, pessoal. A gente tem que juntar forças aí. Vocês que têm filhos, fiquem de olho. Disseminem conhecimento sobre Escola Sem Partido. Procurem saber mais coisas, conhecer melhor. Conheçam as nossas páginas, sigam as nossas páginas no Instagram. A nossa página no Instagram, no Facebook, no Twitter e interessante. Por exemplo, no canal da Escola Sem Partido no YouTube, tem uma quantidade enorme de vídeos de professores apanhados em flagrante. Então, ali, pessoal, é o nosso principal acervo. É muito fácil de consultar as coisas ali. Divulguem, curtam as nossas páginas no YouTube. E divulguem. O importante é divulgar. Quanto mais as pessoas e quanto mais gente estiver consciente do problema da doutrinação, mais seguros os nossos filhos vão estar em sala de aula. Sem falar que eu acredito que
grande parte dos professores estão botando a mão na consciência, viu, Gabriel? Grande parte dos professores está parando para pensar, pô, não é certo fazer isso, eu abusar do meu poder, abusar da minha superioridade intelectual, da minha autoridade, para tentar transformar os meus alunos em réplicas ideológicas de mim mesmo. Né? Eu não tenho direito, é feio fazer isso. E eles percebem que é feio. Entendeu? Então é muito bom, porque embora eles tenham sido vítimas disso, eles também estão começando a botar a mão na consciência e falar, puxa, eu não tenho direito de fazer o que fizeram comigo. Sim. Então, isso vamos ajudar esses professores também que precisam desse apoio para sair desse buraco em que Paulo Freire, em que eles foram colocados pelo Paulo Freire. Paulo Freire colocou todas essas pessoas no buraco onde ele viveu a vida inteira, né? E agora nós vamos ajudar esses professores a sair desse buraco. Sim, sem dúvida. Maravilha. Miguel, agradeço muito. Né? Acho que a conversa foi muito boa. Pessoal, sigam o Miguel. Você tem Instagram? Eu não, mas eu tenho, mas não mexo com o meu Instagram. É o Escola Sem Partido, Escola Sem Partido Oficial. Né? Sigam então, a gente lá no Instagram do Escola Sem Partido. Vamos acompanhando. A gente tem vários projetos com o Brasil 200 também. Foi muito bom você ter participado da nossa reunião com os coordenadores. E está todo mundo com sangue nos olhos aí para trabalhar e para encarar essa batalha de frente, porque a gente está só no começo, né? Você está há 16 anos já nessa luta, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir juntar cada vez mais pessoas para nos apoiar, né, nessas causas que são tão importantes e vão definir o futuro da nossa nação, né? Todo mundo fala tanto sobre educação, como a educação é importante e realmente é fundamental, mas ela precisa estar direcionada para o caminho correto, no mínimo neutro, né? No mínimo que permita uma pluralidade de ideias. Claro. Então, parabéns pelo seu trabalho há tantos anos, Miguel, batalhando, né, por essa causa. Realmente é louvável o trabalho que você fez e pode contar conosco, né, com a nossa capilaridade nos estados, rede social, aqui o que precisar para a gente apoiar essa luta tão importante. Tá bom? Valeu. Então, pessoal, espero que tenham gostado aí. Boa noite a todos. Fiquem com Deus e vão acompanhando aí as próximas lives aqui do Brasil 200. Boa noite. Boa noite.